para que eu tenho esse efeito vascular? Eu tenho esse efeito vascular porque eu preciso que algumas células, que são as minhas células efetoras, cheguem no tecido. Na inflamação, as principais células efetoras são os macrófagos, que já estão lá residentes, né, funcionam como células apresentadoras. Vocês já viram isso na imune, não vou entrar em grandes detalhes. Os neutrófilos, que a gente recruta, seja com produtos bacterianos, seja com ativação de complemento, seja com citocinas inflamatórias. As plaquetas, alguns eosinófilos, também são células da imunidade inata, mas que podem participar de alguns processos imunológicos importantes, como, por exemplo, elas são as células efetoras das infecções parasitárias. Tá? São mais importantes que os neutrófilos para destruir parasitas. E também são importantes nos processos alérgicos como um todo. Uma das formas importantes de ativação desse processo, de recrutamento dessa célula, é a ativação do complemento. Vocês já tiveram aula de complemento na imuno também. Não vou entrar em grandes detalhes. Não? Não aula de complemento. Bom, então tá bom. Vocês vão ter a aula de complemento na imuno, eu espero. Está no programa, pelo menos. Eu vi o programa, eu juro que eu vi. E vou falar para vocês bastante que a ativação do sistema complemento serve para várias coisas, mas uma delas muito importante, destruir bactéria diretamente. Vão juntando as proteínas e formando o tal do complexo de ataque à membrana. Isso abre um poro de permeabilidade na membrana, na parede celular da bactéria, que nem abre um poro de permeabilidade na mitocôndria, por exemplo, na lesão tecidual, ela perde o equilíbrio de membrana e morre. Mas o mais importante para a gente aqui é que durante os processos de clivagem das moléculas do complemento, que vão formar esse complexo de ataque, eu tenho a liberação de dois componentes, o C3A e o C5A, que são, quando eles ficam circulando, eles são potentes atrativos para neutrófilos. Eles recrutam muito neutrófilo. Então, uma bactéria chega, dispara o sistema complemento, e um dos subprodutos disso são mensagens enviadas sistemicamente para recrutar neutrófilos para esse lugar. Tá? Então, a gente tem inicialmente essas células efetoras da fase celular do processo inflamatório vão ser recrutadas, seja pelo complemento, seja através de fatores plaquetários, aquele fator de ativação plaquetária pode funcionar como um recrutador, e citocinas liberadas, por exemplo, pelos macrófagos, como TNF, interleucina 1, tá? O que vai acontecer depois é que essa célula que foi chamada, ela precisa chegar no tecido, tá? E como que essa célula chega no tecido? Eu gosto de usar aqui uma analogia que vocês não costumam esquecer normalmente, porque acaba fazendo parte da vida diária. Imaginem que esse vaso aqui, como ele está com a permeabilidade um pouco aumentada por causa dos efeitos vasculares, o líquido vai extravasar, certo? Vai ter uma concentração enorme de células vermelhas e células brancas, tá? E essas células todas acumuladas vão ficar todas umas muito próximas da outra, entre si e do endotélio, tá? Qualquer semelhança disso com o ambiente lotado, por exemplo, de um Carecas no Bosque, às 2 da manhã, não é mera coincidência, tá? Então vocês imaginem lá, todo mundo colado no outro lá, aquela muvuca toda, um monte de neutrófilo aqui entrando em contato com esse endotélio. Aí, tem esse neutrófilo espertão aqui, que chegou com as suas anteninhas ligadas. Anteninhas, uma molécula dessa aqui, uma glicoproteína, o cialil-lewis, e uma integrina de baixa afinidade. Porque ele decidiu que hoje é o dia dele se dar bem na festa. Então, ele vai chegar e vai começar a entrar em contato com uma série de outros elementos na festa. Vai começar a procurar. De repente ele olha e fala, opa, interessante. E faz uma interação com
essa célula endotelial aqui. O neutrófilo se apaixona pela célula endotelial e gruda nela ali. Gruda no quê? Nessa E-selectina ou nessa P-selectina, que são proteínas constitutivas da membrana. Então esse neutrófilo que estava circulando, ele marginou, chegou perto do endotélio e começou a se grudar no endotélio. Só que ele estava num dia de múltiplas atividades, ele não queria ficar muito por aí, então ele fica muito rapidamente em contato com essa célula endotelial e no momento seguinte o fluxo sanguíneo continua. Então, como essa atração é muito fraca, é uma coisa momentânea, sem muita profundidade, sem nenhum compromisso específico, essa célula rola, ela solta essa ligação e faz a ligação na próxima célula que está na frente. E assim o indivíduo vai tentando bater o seu recorde pessoal naquela festa, conectando um no outro, um no outro, um no outro, e ele vai rolando pelo endotélio, tá? Até que, depois de um tempo, e de muitos relacionamentos instáveis, o neutrófilo resolve tomar vergonha na cara, ele é mudado por esse processo, ele começa a ver o lado bom das pessoas e ele fala, não, agora eu quero um compromisso sério na minha vida. E o endotélio faz a mesma coisa, quer dizer, esse processo de interação entre essas proteínas de baixa afinidade gera modificações intrínsecas que vão facilitar a expressão de moléculas de maior afinidade. No caso do neutrófilo, essa integrina de alta afinidade aqui. E no caso do endotélio, moléculas de adesão vascular induzida, o ICAM e o VCAM. Essas moléculas passam, portanto, a interagir de uma forma fixa. A hora que a integrina de alta afinidade se liga com o ICAM e com o VCAM, isso gruda fortemente. A hora que isso gruda fortemente, esse neutrófilo faz o que a gente chama de adesão. Ele não sai mais daí, não importa a velocidade de fluxo sanguíneo. Ele já está comprometido com esse endotélio, tá? Esse comprometimento favorece a expressão de novas moléculas, tanto no neutrófilo como no endotélio. A molécula de PCAM, ou o CD31, tá? Isso aqui é mais ou menos como se o neutrófilo fosse apresentado para a família do endotélio. Ele está semiferrado, tá? Por quê? A hora que começa a grudar o PCAM do neutrófilo no PCAM do endotélio, o neutrófilo começa a entrar por essa área de permeabilidade aqui. Ele começa a secretar enzimas, metaloproteinases, que destroem o colágeno e ele consegue entrar para dentro do tecido. E aí ele concretiza o que seria o casamento do neutrófilo, também conhecido como suicídio. Já que uma vez que ele fez isso, a única saída para ele é morrer. Ele vai se matar, ele vai cumprir o que ele tem que cumprir como um bom marido e depois vai se matar, tá? Não é assim, tá, gente? É mais ou menos. Aí, deixa minha esposa ouvir isso. Aí, o que acontece, na verdade, é que esse neutrófilo entrou e agora ele tem que sair à caça da bactéria, tá? Então, esses processos todos, eles acontecem sempre nessa sequência. Eu tenho a marginação, que eu tenho lentificação de fluxo e concentração desses leucócitos. O rolamento, em que as moléculas de alta afinidade, de baixa afinidade do neutrófilo, como Cialil Lewis, interagem com as moléculas de baixa afinidade do endotélio. Essa interação leva à ativação endotelial com produção de outras citocinas, como o TNF e o L1, e a indução de integrinas de alta afinidade no leucócito e ligantes, o VCAM e o ICAM, de alta afinidade no endotélio, o que garante a aderência firme do processo de adesão. O PCAM, por sua vez, favorece essa transmigração ou diapedese, tá?
Agora, esse neutrófilo tem que chegar lá onde estão as bactérias e isso é feito através da quimiotaxia. Essa quimiotaxia pode ser feita por produtos bacterianos, por citocinas, lembra, olha lá o leucotrieno da nossa cascata do ácido araquidônico, ou o C5A do complemento, e isso gera um movimento progressivo. De novo, quimiotaxia não é bruxaria e também não é uma conversa no pé do ouvido do neutrófilo, tá? O que acontece basicamente, imaginem que o meu neutrófilo está aqui, opa, está muito grande. Imagina que o meu neutrófilo está aqui. Eu começo a ter um monte de produtos bacterianos nessa região. A interação desses produtos bacterianos com receptores de membrana vai ativar uma cascata de segundos mensageiros. Isso vai favorecer a polimerização dos microtúbulos e microfilamentos da célula. Lembra lá dos microtúbulos e microfilamentos? Vocês já tiveram biocelo. E aí o que acontece? Eu começo a colocar polímeros aqui, certo? E eu começo a fazer esse negócio crescer. Esses microtúbulos e microfilamentos crescerem. E, portanto, eu formo um prolongamento. Ora, se eu estou polimerizando aqui, como o equilíbrio total é nulo, o que eu estou fazendo aqui embaixo, na ponta contralateral? Estou despolimerizando, porque eu preciso jogar esses polímeros lá na frente. Então, eu estou fazendo isso. Tá? E assim, a célula vai andando. Por quê? Porque quanto mais perto eu chego do estímulo agressor, maior a concentração. Então, mesmo que eu tenha um pouco de mediadores aqui, o ritmo de polimerização é muito maior aqui do que aqui, então o fluxo segue nesse sentido. Tá? É uma questão puramente molecular. De forma que eu tenho, chegando na região das minhas bactérias, então, neutrófilos, macrófagos e células que vão, monócitos, na verdade, que entrando no tecido viraram macrófagos e vão começar a destruir aquele tecido. Tá? Se eu fizer um gráfico estruturado do tipo de célula que eu tenho e da interação entre elas, o que eu vou ter é basicamente isso. Inicialmente, eu tenho um edema, né, resultante das alterações vasculares. Ele é quase imediato, tá vendo? Ao longo do primeiro dia, até o fim do primeiro dia, metade do segundo, né, antes de completar o segundo dia, eu já tenho meu pico de neutrófilos. Eu já drenei para lá, eu já recrutei todos os neutrófilos para fazer a destruição desse tecido e das bactérias que estão lá. Em paralelo, mas numa velocidade menor, eu vou recrutando macrófagos. O macrófago vai ter muitas funções importantes nesse processo inflamatório. Tá? Primeiro que ele é uma célula apresentadora de antígenos. Se eu precisar responder de uma forma diferente do que a imunidade inata permite, eu vou ter esse macrófago para apresentar antígeno. Uma situação específica disso é uma infecção viral. Uma infecção viral é intracelular. O neutrófilo não consegue necessariamente perceber tão claramente essa infecção. O vírus está proliferando, crescendo, às vezes se expressando na superfície, às vezes não, mas aí ele explode a célula, libera um monte de partícula viral que vai infectar outras células. Nesse caso, a resposta neutrofílica é pouco eficiente. Então, o macrófago aqui ajuda muito, porque ele vai pegar esses restos celulares, vai fagocitar, processar essas partículas virais e apresentar o antígeno para estimular a imunidade adquirida, tá? A imunidade adaptativa, que vocês vão estudar na imuno aí ao longo dos próximos meses. E que a gente vai rever aqui também quando a gente falar de inflamação crônica, tá? Então, esses macrófagos vão ser importantes nisso, mas eles também vão ser importantes na destruição das bactérias, fazendo fagocitose delas e controlando o processo inflamatório. Embora o macrófago seja uma célula que tem características pró-inflamatórias, dependendo do microambiente das citocinas relacionadas, ele pode ter um efeito anti-inflamatório. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente.
E aí o que eu tenho nessa segunda fase celular é isso aqui, ó. Eu continuo com a fase vascular mantida, mas a fase celular já tem uma quantidade enorme de neutrófilos, nesse caso dentro do espaço alveolar, que é onde as bactérias estão, para tentar destruir o agente etiológico. Tá? O objetivo da inflamação sempre é destruir o agente etiológico. Ops. Dentro da fase celular, o que a gente tem de mediadores importantes? De novo, os leucotrienos, C3A e C5A e L8, são importantes no recrutamento e na quimiotaxia para a chegada dos neutrófilos até as bactérias. E o TNF e a interleucina 1, que são as citocinas mais importantes desse processo, que vão ter uma participação importante não só na expressão de moléculas de adesão, daquelas moléculas de alta afinidade que permitem a adesão e a transmigração, mas também os efeitos sistêmicos. A astenia, febre, a perda de apetite, a astenia é aquela moleza, né, que a gente tem quando está com processo inflamatório. Então, o TNF e a interleucina 1 são os principais mediadores do processo inflamatório agudo nas suas fases celular. Tá? Na fase celular, o TNF e a interleucina podem ter tanto efeitos locais, favorecendo a vasodilatação e a expressão de moléculas de adesão, e também algum efeito na fase tardia de proliferação e de reparo tecidual. A gente vai ter uma aula só para estudar isso. E depois ela pode ter também efeitos sistêmicos, como febre, leucocitose, aumento de proteínas de fase aguda, como proteína C reativa, DHL e outras, e aumento da sonolência e redução do apetite. Tá? Lembrando que febre a gente faz na inflamação aguda, em geral, por ajuste do set point hipotalâmico. Tá? É uma alteração no hipotálamo, em que você regula a temperatura basal para um nível mais alto. Tá? Por quê? Porque as nossas enzimas conseguem funcionar um pouco melhor e as das bactérias um pouco pior. Então, a gente tem uma maior efetividade nesse processo. O problema disso é que, em geral, isso é acompanhado de uma série de efeitos. Então, muitas vezes, vocês vão ver pacientes com inflamações e a gente dando medicamento para reduzir a febre. Tá? Pode. Ok que se você ficar com a temperatura elevada, você aumenta a função das suas enzimas e reduz a das bactérias, mas até um determinado limite. Às vezes você tem uma febre muito alta e que isso pode gerar problemas nas suas próprias proteínas. Tá? Então, não é um problema a gente controlar a febre no quadro inflamatório. Tá? Mesmo que você tenha, mesmo a temperatura do organismo normal, aí perto dos seus 36 e pouco, a eficácia das nossas enzimas é muito boa. Então, você tecnicamente não precisaria de tanta febre assim, mas é um efeito associado. Então, não é um problema você dar antitérmico para paciente com inflamação. Tá? Uma vez que essas células chegaram lá, elas têm que destruir essas bactérias. E elas vão destruir de diferentes formas. A principal forma é com fagocitose. Tá? Quem faz mais fagocitose? O neutrófilo pode fazer, o macrófago faz um montão. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas basicamente o que você tem é uma fase de reconhecimento, vocês já viram isso na Biocell, tem um monte de receptor, Toll-like, receptor fagocítico específico, tá? Que vão reconhecer produtos bacterianos ou elementos na superfície da bactéria. Isso vai gerar, através da ativação desses receptores, uma alteração do citoesqueleto aqui com a formação do fagossomo, fusão com o lisossomo, monta o fagolisossomo e libera enzimas digestivas e espécies reativas de oxigênio dentro desse vacúolo digestivo e eu tenho, portanto, a destruição da bactéria.
dentro de um ambiente controlado intracelular. Tá? O macrófago adora fazer isso. O neutrófilo faz isso um pouco, mas o neutrófilo gosta mesmo de tocar o terror no processo. Então ele chega lá, em vez de ficar fazendo isso dentro da célula, ele começa a soltar enzima e radical livre para tudo que é lado, para fora da célula. Tá? E começa a destruir tudo que tem de tecido em volta. Tá? Então, a inflamação, o neutrófilo é uma célula que tem alto poder destrutivo. Então, ele precisa ser, de alguma forma, regulado. Tá? Eu não posso deixar ele ativo ali o tempo todo. Ele fica ativo enquanto eu tenho um estímulo agressor, tentando tirar esse estímulo agressor. Tá? Chega um momento que eu consigo diminuir esse estímulo agressor, seja pela fagostose, seja pela liberação de enzimas no processo. E quando eu consigo conter esse indivíduo agressor, esse estímulo agressor, eu posso ter os efeitos regulatórios, quer dizer, eu vou fazer uma regulação negativa dessa inflamação e vou tentar finalizar essa inflamação. Uma coisa ajuda para mim. A meia-vida dos mediadores, em geral, é curta. Então, quando eu começo a acabar o estímulo agressor e eu começo a parar de produzir, isso por si só já limita um pouco a inflamação. Mas, se vocês lembrarem, eu tenho mecanismos que são autoperpetuáveis, principalmente TNF e L1, que o macrófago pode secretar, a célula endotelial pode secretar, e esses mesmos mediadores estimulam e retroalimentam a ativação do processo inflamatório. O jeito que eu tenho para fazer isso é reduzir um pouco a quantidade dessas citocinas. Há um tempo atrás a gente não sabia como isso acontecia. A gente só sabia que acontecia, agora a gente já sabe. E em geral, olha quem faz um papel importante nisso aqui, o nosso amigo neutrófilo, ou macrófago. Tá? Junto com os neutrófilos que chegam vários monócitos, que são os precursores dos macrófagos na circulação. Né? O monócito circula, quando ele entra no tecido, ele vira um macrófago. Quando ele vai virar um macrófago, depende do microambiente que ele está. Se ele estiver num ambiente cheio de produtos bacterianos, cheio de ligantes, de componentes bacterianos ou componentes inespecíficos que se ligam a receptores toll-like, e cheio de interferon gama, ele vai se transformar num macrófago que a gente chama de M1, um macrófago pró-inflamatório, tá? Que vai produzir radicais livres de oxigênio, enzimas lisossômicas, fazer fagocitose, e vai produzir IL-1 e outras citocinas que estimulam o processo inflamatório. A inflamação come solta, as bactérias começam a morrer, faltam esses ligantes para os receptores toll-like. Eu tenho uma diminuição desses elementos aqui, e por outro lado eu começo a ter aumento de algumas outras citocinas, como IL-3 e IL-4, resultantes do processo de ativação do reparo local. Esse outro microambiente, a ausência disso aqui, com a presença de IL-3, vai favorecer o desenvolvimento de macrófagos M2, que são os macrófagos ditos bonzinhos ou bobões, porque eles não estimulam o processo inflamatório. Pelo contrário, tá? Eles liberam TGF, que é um fator de crescimento, que tem efeitos anti-inflamatórios, e alguns aminoácidos e algumas enzimas, como poliaminases, que favorecem o reparo e a cicatrização. Então, aquilo que a gente não sabia que era qual era a chavinha que ligava, hoje a gente, para parar a inflamação, hoje a gente sabe que essa chavinha é o macrófago, é o tipo de macrófago. Tá? E o estímulo para isso é a presença ou não desses fatores bacterianos e citocinas pró-inflamatórias. Dessa forma, a nossa inflamação pode seguir diversos caminhos. O primeiro, mais comum e que a gente sempre espera, é que ela tenha uma resolução completa. Acabou o estímulo agressor, aquele neutrófilo
vai se matar porque ele não tem mais função e ele não volta para a circulação, tá? Então, ele vai sofrer apoptose. O excesso de macrófagos que eu tiver ali também vai sofrer apoptose. Os macrófagos que ficarem vão fagocitar esses corpos apoptóticos todos. As vênulas e os próprios linfáticos vão drenar o excesso de líquido e eu chego a uma resolução completa. Em algumas situações, essa resposta inicial neutrofílica e macrofágica não é suficiente ou não é capaz de destruir o agente agressor. E eu tenho um processo mantido de progressão da doença. Onde que isso acontece? Em geral, infecções virais, inflamações crônicas, dano persistente, como acontece, por exemplo, no tabagismo, em que você tem dano químico constante ou exposição à poluição, doenças autoimunes. Nesse caso, o neutrófilo não é suficiente. Eu vou recrutar outros tipos de célula da imunidade adaptativa, linfócitos CD4, CD8, linfócitos B, outros macrófagos, para orquestrar um padrão de inflamação diferente, que é a inflamação crônica. A gente vai ver isso numa outra aula. Eu posso ter uma terceira via. Eu acabei com o estímulo agressor, mas eu fiz isso destruindo muito tecido, de uma forma muito exuberante, e eu destruí totalmente o meu tecido. Quando eu destruo o meu tecido, eu posso recuperar de uma forma normal? Posso. Se ele tiver capacidade de regeneração, sim. Mas alguns tecidos não têm grande capacidade de regeneração. Nesse caso, eu vou substituir aquele tecido lesado por uma cicatriz, tá? E a gente vai ter também depois uma aula só de reparo e cicatrização. Essas imagens são só para mostrar para vocês alguns padrões daquilo que a gente tem de inflamação. Eu posso ter uma inflamação bem delimitada aqui, que compromete diferentes planos, que é uma úlcera. Ó. Então eu tenho uma solução de continuidade, uma lesão naquele epitélio de revestimento, forma uma úlcera gástrica aqui. Quando eu olho, aqui está o epitélio normal do estômago, aqui está o resto e aqui tem um buraco. Tá? Isso aqui é a úlcera. Quando eu olho o conteúdo da superfície dessa úlcera com detalhes, o que eu tenho? Um monte de células necróticas, restos celulares, neutrófilos, que são células inflamatórias, tá? E aqui nessa coloração não consigo ver bactérias, mas se isso aqui for um quadro bacteriano, poderia ter bactéria. Nesse caso aqui, um quadro gástrico, em geral, isso está associado a uma disfunção péptica, a um excesso de produção de ácido, o que faz com que a minha resposta neutrofílica aqui seja muito ruim, tá? O que acontece se eu deixar esse indivíduo desse jeito aqui, respondendo com neutrófilo para esse negócio? Ele vai destruir tecido, destruir tecido, destruir tecido até perfurar, tá? Por isso as pessoas tinham úlceras perfuradas antes. Agora tem menos úlcera perfurada, ou úrsula perfumada, como os pacientes gostam de falar. Por quê? Porque agora, sabendo a etiologia, a gente já tem medicamentos que agem diretamente no agente etiológico, ou no mecanismo de etiologia dessa doença, que é o excesso de produção ácida. Então você dá um bloqueador de bomba de prótons, que dificulta a síntese de ácido pelas células parietais no estômago. E, portanto, eu tenho menos estímulo agressor. Se eu tenho menos estímulo agressor, eu tenho mais tempo para a cicatrização desse processo e recuperação total do paciente. Tá? Então, a inflamação é um padrão de resposta que não necessariamente consegue conduzir à reparação e ao restabelecimento da homeostase do organismo. Depende da situação. Tem situações em que a nossa imunidade inata não é capaz de lidar. Tem algumas situações com as quais ela não é capaz de lidar. Nessas situações, ou a gente tem que intervir, ou o organismo vai se lançar de outros mecanismos para responder. Tá?
Outra situação é o flegmão, também conhecido como inflamação flegmonosa. Essa é muito comum. É aquela inflamação em que eu tenho células e processo inflamatório se espalhando pelos tecidos. Se eu der uma pancada, aqui eu vou inflamar e a minha inflamação vai se espalhar pelos tecidos adjacentes. Tá? Aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho uma pericardite aguda. Tá? Esse aqui é o bom e velho pericárdio em pão com manteiga. Por quê? Porque tem um monte de fibrina aqui. Ó, que eu separo o pericárdio parietal, que já está aqui separado do pericárdio visceral, fica, parece que quando você passa margarina no pão, fecha e depois abre, assim, devagarzinho, tá? Fica aqueles fiozinhos de manteiga. Isso, é exatamente isso aqui, são os fiozinhos de fibrina, tá? Ninguém mais come pão com manteiga agora, né? Bom, tudo bem. E aqui a imagem que a gente vê desse pericárdio, do pericárdio parietal, aqui tá, ele já tem bastante necrose, já inflamou bastante, eu tenho algumas células inflamatórias aqui, mas muita necrose já, porque ele está com uma resposta extremamente exacerbada. Uma outra situação importante são os abscessos. Diferente dos dois anteriores, o abscesso é um processo inflamatório também agudo, os mecanismos dele são todos iguais, tá, gente? É uma questão só de distribuição e de apresentação morfológica. O abscesso é um processo inflamatório que está contido e bem delimitado numa área. Então aqui ó, eu tenho uma região de um abscesso pulmonar. Essa parte do pulmão está relativamente normal. Aqui eu inflamei e fiz um buraco. A capacidade de destruição dos meus neutrófilos foi tamanha que ele quebrou todos os septos alveolares que tinha aqui. Tá? E ficaram esses abscessos. Problema para isso. Eu não consigo refazer septo alveolar. Então eu não vou recuperar a função desse lugar aqui. Tá? O máximo que eu vou conseguir é fazer uma cicatrização, botar um monte de colágeno aqui para tentar fechar esse negócio. Agora isso me traz outro problema no contexto do abscesso, que é o fato de que um abscesso não tem vaso lá dentro, porque eu destruí tudo, inclusive os vasos. Se eu der um antibiótico para o indivíduo, o antibiótico não chega aqui. Tá? Então isso aqui vira uma região de santuário para a bactéria. A bactéria consegue crescer ali à vontade. O que você faz com o abscesso? Drena. Né? Cadê os cirurgiões? Drena o abscesso. Se ele é subcutâneo, você vai lá e faz um corte e depois dá ponto? Não, senão vai fazer de novo o abscesso, deixa aberto. Tá? E quando é no pulmão, o que você faz? Drena o tórax? Pode drenar. Não esquece de botar 2 drenos. Você vai ter que botar um dreno para tirar o líquido e como você furou a pleura, você vai ter que botar outro dreno para não fazer pneumotórax no indivíduo. Dependendo do tamanho, você pega um negócio grande assim no lobo superior, não dá nem para drenar direito. Você faz lobectomia no cara. Bota na mesa, abre o tórax do negro e arranca um naco do pulmão. Porque senão você não vai conseguir tratar. Tá? Óbvio que depende do tamanho. Um abscesso menor, senão a gente consegue ter mais penetração do antibiótico e tal. Uma lesão muito grande, às vezes não tem jeito, tem que ir para a cirurgia mesmo. Tá? Da onde vai vir isso aqui? Quer dizer, se eu não tratar uma pneumonia, ele vai formar necessariamente um abscesso? Quer dizer, é uma evolução do quadro? Não necessariamente. O tamanho e a intensidade da resposta dependem de uma série de fatores que não são muito facilmente previsíveis. Tá? Primeiro, depende da virulência do micro-organismo. Tem bichos que são mais malvados que outros. Segundo, depende da capacidade de resposta do indivíduo. Tem gente que tem uma resposta mais equilibrada, tem gente que gosta de matar barata explodindo dinamite. Nesses casos, não tem muito jeito. O cara, às vezes por uma infecção de um organismo relativamente inócuo ou de um potencial de virulência baixo, pode fazer uma resposta desproporcionalmente grande e gerar complicações maiores por conta da resposta do que era a complicação do próprio agente etiológico. Tá? Então depende de uma série de fatores, tanto do agente agressor quanto do próprio hospedeiro. Aqui a gente tem mais exemplos. Ó. Olha um abscesso aqui no fígado. Tá?
bem delimitado, aqui cheio de neutrófilo. Aqui um outro abscesso, esse aqui não está tão delimitado, mas eu consigo ver que ó, aqui está o fígado na transição e aqui está o buraco da destruição tecidual. Tá? Então essas são algumas formas morfológicas que a gente consegue encontrar nas inflamações. Tá?